Eu tentei de Tá, novo agora. tá ótimo agora. Sim, Ah, agora, que bom que deu certo. agora Desculpa o tá. atraso. Agora deu certo. Então, a gente parou aqui, ó. Precisávamos manter o concurso vigilante. Por isso que eu não achava, porque estava Qual no página? seu, no seu livro deve parecer que isso aí é o começo de um parágrafo. No meu aqui aparece que é no É, meio de um parágrafo. ah, Eu acho que talvez a gente possa começar aqui do começo da página. Mas eu aham. Uhum, vou. uhum. Acho que a gente pode começar com uma oração, né? É, Antes da gente começar a ler. Se alguém quiser se voluntariar, por favor. Alguém gostaria? Eu posso fazer a abertura. Obrigada, Leandro. Ok. Então vamos respirar fundo, enchendo nossos pulmões com oxigênio e ar. Lentamente soltamos pela boca. Façamos isso 3 vezes. Acalmar os nossos corações, acalmar as nossas mentes, elevando nosso pensamento ao nosso Deus, Jesus, ao nosso Pai amado, celeste, ao nosso Mestre querido Jesus e aos nossos espíritos benfeitores que estão sempre conosco. Agraciados pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos nessa plataforma digital para aprendermos juntamente com André Luiz e Chico Xavier a respeito das eternidades, do mundo espiritual, das lições, daquilo que nos espera, daquilo que podemos fazer enquanto encarnados para melhorarmos a nossa própria convivência, não só com os outros, mas também conosco mesmo, resolvendo os conflitos internos, apaziguando as turbulências mentais, que só a consciência da vida eterna, a vida que sobrevive ao perecimento do corpo humano, do corpo material, pode nos dar. Pedimos a todos aqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco hoje, que possam ser assessorados, assistidos e agraciados pela presença e proteção constante dos amigos espirituais. Pedimos, em especial, a mãe da Fabiane, que desencarnou essa semana. Pedimos aos irmãos espirituais que estejam a receber, a lhe proteger, a lhe encaminhar no mundo espiritual, que ela possa ser bem recebida e que toda confusão seja apenas temporária e que ela possa se restabelecer e continuar a sua jornada infinita. E assim, agraciados por mais essa oportunidade de aprendizado e de aqui estarmos juntos, pedimos então a autorização e a permissão aos benfeitores dessa casa para que demos início a mais esse estudo. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Leandro. Se assim tá obrigada. bom? Imagina. Então vamos começar. Então, alguém quer ler? Eu posso ler. Obrigada, Alex. Posso ler um pouco, minha respiração. Esta jovem senhora apresenta doloroso caso de possessão. Desde a infância, era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Na vida de solteira, porém, no ambiente de proteção dos pais, ela conseguiu de algum modo subtrair-se à integral influenciação dos inimigos persistentes, embora lhe sentisse a atuação de maneira menos perceptível. Sobrevindo, no entanto, às responsabilidades do matrimônio, em que, na maioria das vezes, a mulher recebe maior quinhão de sacrifícios, não pôde mais resistir. Logo após o nascimento do primeiro filhinho, caiu em prostração mais intensa, oferecendo oportunidade aos desalmados perseguidores, e desde então experimenta penosas provas. Ia expor novas questões que o assunto suscitava, mas o instrutor amigo fez-me ver que a reunião de auxílio por parte dos encarnados teria início naquele mesmo instante.
precisávamos manter o concurso vigilante da fraternidade. Observei agradavelmente, surpreendido, as emissões magnéticas dos que se reuniam ali, em tarefa de socorro, movidos pelo mais santo impulso de caridade redentora. Nossos técnicos em cooperação avançada valiam-se do fluxo abundante de forças benéficas, improvisando admiráveis recursos de assistência não só aos obsidiados, mas também aos infelizes perseguidores. De todos os enfermos psíquicos, somente a jovem resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar nosso auxílio 100%. Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas, recuperara normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário. Sentia-se tranquila, quase feliz. Apesar de manter-se em trabalho ativo, Alexandre chamou-me a atenção, assinalando o fato. Esta irmã, disse o orientador, permanece de fato no caminho da cura. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Já sabe que o socorro, da nossa parte, representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo, desejoso de restabelecer-se. Por isso mesmo, desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Observe, efetivamente, sentindo-se amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as ideias malsãs que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente, absorvendo, em seguida, os pensamentos regeneradores e construtivos que a nossa influenciação lhe oferecia. Com licença. Uhum. Assim, Por eu tenho uma favor. pergunta ali. No início da leitura, no primeiro parágrafo, o autor explica que quando ela era criança, ela pôde se proteger, né, da influência dos perseguidores, mas após o casamento e o nascimento do primeiro filho, ela cedeu a essas investidas. Vocês entenderam por que isso aconteceu? Então, na última reunião, no último estudo, a gente leu que quando ela teve filhos, ela baixou mais a guarda, ela ficou mais fragilizada, e foi um momento que os obsessores conseguiram se aproximar mais dela e influenciá-la mais, porque ela estava ali num momento de fragilidade devido ao parto, a criança ter nascido, ao estresse de toda a situação. E também, anteriormente, quando ela estava na casa dos pais, ela também pegava, vamos supor, uma carona na proteção, né, espiritual que os pais também ofereciam. Não fala se é conscientemente que eles ofereciam essa proteção, mas diz que ela gozava um pouco dessa proteção ali de auxílio espiritual dos pais na casa dos pais. Aí, quando ela saiu, que se casou, que ela teve filhos e ficou mais frágil e baixou um pouco a guarda. Ficou mais vulnerável, né? Mais vulnerável aos ataques. Eu acredito que ela teve aí uma depressão pós-parto, uma situação que talvez não seja especificamente depressão pós-parto, mas nesse momento depois de ter filho, não só por estresse do parto, dor e todas as coisas, existe uma descarga hormonal muito grande na mulher, que deixa a gente completamente, né, perdida. Aqui na Inglaterra, eles chamam, nos Estados Unidos, não sei, aqui na Inglaterra eles chamam de baby blues, que é quando você tem um filho e daí
vem uma tristeza, vem né, uma coisa assim, que geralmente, né, eles dão essa, eles falam que é hormonal. No espiritismo eu já vi falando que existe uma ruptura entre o do perispírito da mãe e do filho, que estão por meses ali, entrelaçados nas linhas tênues ali, e quando existe essa ruptura diz que tem um efeito no perispírito da mãe. Então, e também do filho, mas mais da mãe, né, porque o filho está começando ali, mas da mãe também. Eu acredito que talvez esse tenha sido um momento que ela passou. Porque não foi, ele não fala, né, a causa, né, ficou meio inexplicado aí, porque do jeito que ele fala, depois que ela casou e teve filho, ela cedeu os ataques. Pô, um casar e ter filho faz a pessoa ceder, né, baixar a Mas guarda. assim, dá a entender que foi muito sacrificada ali. Depois que ela casou, ela teve sacrifícios. Não foi assim uma coisa tranquila, né? Esse início de vida conjugal. Porque ainda falou onde a mulher recebe um quinhão maior de sacrifícios. Então, ela talvez tenha saído do conforto dos pais, ali, onde ela era muito bem tratada, para o lar, vida adulta, que não é fácil, vida né? conjugal, e o marido talvez exigia um pouco mais do que os pais, ou muito mais, né? Acho que faltou um pouco ali a explicação ali, porque senão a gente fica tentando supor o que podia ter sido, né? Fica tudo. Mas, espero que ele explique mais para frente, né? brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Lembra aquele ditadozinho que a gente tem no Brasil, casou, se danou? Mais ou menos assim, né? Que a pessoa vai para vida adulta, né? Não se prepara, tem conta, tem que pagar todo mês a conta, é isso? Trabalhar, não tem tempo. Tomara que ele explique, dê mais explicação. Obrigado. Vamos lá, então. Eu não lembro, nós paramos. Aqui no aprovando-me. Tá. Aprovando-me o minucioso exame com um gesto significativo, Alexandre tornou a dizer: apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Ai, que coisa linda. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é análogo. Se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possessa. Após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor. Se possuir vontade frágil e indecisa, habitua-se à persistente atuação dos verdugos e vicia-se no círculo das irregularidades de muito difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Em tais casos, nossas atividades de assistência estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. Quando encontramos, porém, um enfermo interessado na própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, então podemos prever triunfos imediatos. Calando-se o instrutor, prossegui observando os serviços que se desenrolavam no recinto. O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se num foco irradiante, e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz alcançando diretamente o alvo, fosse ele os ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Suas palavras eram com efeito de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada um assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Reparando minha estupefação, Alexandre veio em meu socorro, esclarecendo.
Estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Você pode registrar, porém, que para ensinar com êxito não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. O homem que apregoa o bem deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento, como simples eco de um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhes a grandeza em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Se essa característica, a doutrinação, quase sempre é vã, vem do quadro expressivo analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnéticos mentais. Então, assim, ele pôde comprovar, né, com os próprios olhos, tudo que o instrutor tinha, o benfeitor tinha acabado de falar, né? Alex, eu posso só fazer um comentário? Eu achei muito interessante essa parte. E cai muito, porque aqui ele está falando do doutrinador, né? O irmão encarnado doutrinador, né? Daquilo que o doutrinador está falando. Mas hoje em dia esse é um termo que a gente até prefere não usar, né? Nós usamos o termo dialogador. Mas alguns lugares ainda usam, então é só para fazer essa para dizer, né? E deixar que na verdade refere-se à mesma pessoa. Mas eu achei muito interessante aqui, porque isso vem também de encontro com nossos estudos de terça-feira, né? Porque no livro Diálogo das Sombras, ele fala a respeito das características do dialogador. E uma das características do dialogador é a característica moral, né? Claro que ninguém é perfeito, nem claro que ninguém vai fazer um diálogo, né, como Jesus fazia. Mas quanto mais a gente se eleva, né, na moralidade, juntamente, claro, com o estudo também, né, da doutrina, mas trabalhamos em nós, a nossa moralidade, e aplicamos aquilo que estudamos, porque não adianta só, né, a gente estudar e depois não aplicar aquilo, né, que a gente estuda, né, ou seja, ficar só na teoria, né, e a prática passa longe. Quando nós conseguimos juntar as duas coisas, né, a teoria com a prática, no caso a vivência, e juntamos a isso, né, nesse mix, por exemplo, o papel do dialogador, né, que pode ser qualquer pessoa, a gente vê o resultado nas palavras de Alexandre, né, que olha que coisa bonita, porque sinceramente, eu estou muito aquém de ser um dialogador, né, dessa envergadura desse irmão, por exemplo, né, que eu olho para dentro de mim e eu só vejo falhas, né, e a luta é constante, a luta é diária, a luta é, né, a todo momento, né, para vencer as nossas vicissitudes, as tentações, né, as más inclinações e os sussurros, né, que vêm de fora, né, dos nossos amigos obsessores. Então, mas o importante é mantermos o que? O compromisso, a vontade, né? O reconhecimento também, claro, né? Mas a vontade e o compromisso e querermos nos melhorarmos a cada dia, né? Porque o resultado, olha que coisa linda, né? Ele, enquanto dialogador, né? Estava emanando luz, né? Emanando luz. Imagina, que coisa linda que não deveria estar sendo essa visão sendo, né, lá do outro lado. Enquanto nós encarnados não vemos nada, né? Mas lá do outro lado, isso faz muita diferença, né? E acrescentando o que você falou, a gente por aí também vê a importância do papel do dialogador encarnado. Você vê que a espiritualidade conta com a gente, conta conosco mesmo, né? Eles são mais evoluídos que a gente, estão ali no papel de instrutores, de benfeitores espirituais, mas contam com um dialogador encarnado.
e que tenha boa qualidade, espiritualmente falando, né? Que exerça tudo isso que ele está dizendo. Então, é um trabalho de cooperação mesmo, mútua. Um não faz sem o outro, né? Com certeza. E o interessante, né, disso que você falou, é claro, é um trabalho de equipe, né? E muitas das vezes, e já aconteceu comigo, de, por exemplo, se sentir inspirado, né, para falar certas coisas. Mas tem muita coisa também que vem de mim ou da pessoa, né? Por causa disso, por causa, né, quando falamos, dialogamos com os espíritos, né, no caso disso, o dialogador está, né, conversando com essa irmã, né, que tá desequilibrada, falamos das nossas experiências, né? Muitas das vezes a gente tem que, né, chegar se colocar no lugar daquele espírito, né, para poder ser simpático, né, simpatizar com aquela situação e poder, né, falar ao coração. Então, a conversa acaba sendo de coração para coração e não só da boca para fora, né? Esse é o ideal, né? Que seja assim, né? É verdade. Esse é o objetivo, né? É. Conseguimos muitas poucas vezes, mas a gente chega lá. Você quer continuar, Alex? Se alguém quiser continuar, por favor. Eu posso ler se você quiser. Tá ótimo, pode ler. Onde é que a gente parou? Com exceção. Isso. Ok, então, com exceção da pobre irmã, que se encontrava possessa, os demais obsidiados naqueles momentos ficavam livres da influência direta dos perseguidores. Entretanto, menos a jovem, que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo ao campo de atração dos algozes. Auxiliares nossos haviam arrebatado os verdugos, expulsando-os daqueles corpos enfermos e atormentados. Todavia, os interessados nas melhoras físico-psíquicas primavam pela ausência íntima, conservando-se a longa distância espiritual dos ensinamentos que o doutrinador encarnado, ao influxo dos mentores de mais alto, ministrava com admirável sentimento. A atitude deles era de insatisfação e ansiedade. Dir-se-ia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis. Habituado a enfermos que, pelo menos aparentemente, demonstravam desejo de cura, estranhei a posição mental daqueles que se reuniam em pequenino grupo à nossa frente, tão lamentavelmente desinteressados do remédio que a espiritualidade lhes oferecia com amor. Alexandre percebeu-me a surpresa e observou-me. Em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intrincados. Quase sempre, o obsidiado padece de lastimável cegueira em relação à própria enfermidade. E porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável, de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente, verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços do ódio, que em todas as circunstâncias é a confiança desequilibrada convertida em monstro. Nossa, que interessante, né? Ele falando desses quadros, né? Esses quadros que levam à obsessão, né? Que são quadros de situações, né? Que nós às vezes deixamos desenrolar e acabamos, né? Chegando, né? Por exemplo, ele fala aqui em vista de ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida, ou seja, são os sentimentos mal organizados ou mal manejados, né? Por exemplo, né? Às vezes, vou dar um exemplo talvez banal, mas por exemplo, um casal, né? Que casados, marido e mulher, e de repente a relação se deteriorou tanto, né? Que
acabou em divórcio e acabou em que nenhum nem outro já se falam mais, né? E de amor passou o que? A ódio, né? E é que ele fala, né? Ou pelos detestáveis laços do ódio, que em todas as circunstâncias a confiança desequilibrada convertida em monstro. Ou seja, o que era amor virou ódio, né? O que era confiança virou desconfiança e, ultimamente, e como final, né? Ódio. Então, às vezes, claro que não, cada caso é um caso, mas às vezes nós trazemos a nós mesmos, né? Os nossos próprios sofrimentos, né? E nós somos. Sempre, né? Hum? Geralmente, todo sofrimento que a gente passa é decorrência de uma, de um acontecimento ou de algum problema do pretérito, né? Que a gente vem Uhum. espiar. Sim, sim, mas eu digo assim, por exemplo, nessa vida, né, enquanto eu estou encarnado, por exemplo, né, a gente vai, situações como essa que são mal geridas, né, acabam realmente Hum. virando sofrimentos para a vida futura, mas também acabam sendo sofrimentos aqui na Terra, né, por exemplo, enquanto encarnado, por exemplo, né, vamos supor, sei lá, se eu divorciasse com a Thaís, mas porque e a nossa relação se deteriorou tanto que a gente se odiasse, né? Nossa, não consigo nem olhar na cara da Thaís, né, por exemplo, né? Deus me livre e guarde. Mas imagina se alguma coisa dessa acontece. Então, quer dizer, foi por causa da minha falta, né, de zelo e falta de cuidado que isso aconteceu. Claro, e claro que depois esses quadros vão continuar se desenvolvendo, com certeza, né, na vida futura, né? Não só nessa, né? Mas na vida futura. Mas eu só achei interessante isso, porque ele fala, né, que 90% dos casos de obsessão são coisas que acontecem assim, né? Que só acontecem assim. Sim, E aí, no fundo, acaba sendo aquilo que você falou, né? Que nós mesmos geramos a nossa, né, própria infelicidade. é. Hélia, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Sim, em relação ao que o Leandro estava a dizer, acho que é relevante. Fez-me pensar que as obsessões provavelmente são até mais fáceis de se viver uma obsessão do que aquilo que uma pessoa pode imaginar, porque se não houver certas tradições, por exemplo, não é? Que as crianças e nós evoluímos dentro de certas tradições que estão um bocadinho aquém da realidade mais profunda do espírito, não é? Pode acarretar logo que a criança, na sua própria evolução, tenha complicações, não é? E que se sinta muito frágil, muito perdida, mesmo seguindo as tradições, perdida dela mesma. Isso faz-me levar para um campo onde eu acho que é muito fácil viver-se obsidiado se não houver conhecimento, se houverem paixões desenfreadas, e não precisam ser desenfreadas, porque as hormonas têm a sua posição na evolução do ser humano, não é? Portanto, enquanto uma pessoa não tem maturidade e não entende o seu caminho de harmonia com o todo, com os espíritos benignos, ou pronto, no espiritismo são os espíritos benignos, com os benfeitores por aí fora, eu penso que praticamente as comunidades são muito obsidiadas, não só pelo ego, pelas paixões e pela falta de informação. Uma pessoa fica um pouco à deriva, e isso obviamente que é um território que eu acho que é muito propício aos obsessores, aos espíritos de má qualidade se alaparem às pessoas. Eu sinto assim. Sim, Hélia, realmente, obsessão, como a gente tem estudado, é um processo que tem muitas vertentes, né? São muitas coisas que a gente precisa estudar e aprender sobre a obsessão. Mas realmente existe fatores que contribuem para isso, para acontecer, seja ela a falta de conhecimento, no sentido de orar e vigiar, ou a falta de estudo, de vigilância, que eu quis dizer, ou a falta, ou então, você mencionou paixões, né? Existem comportamentos, né? Que,
que abrem aí o espaço para as É, vibrações, porque aí as pessoas vibram no mesmo, no mesmo grau, e a gente sabe que a obsessão é um convite, né? Não é à toa, não acontece assim do nada, existe um processo, né? E começa desde a obsessão simples, como explicado por Kardec, e, e aí, conforme os comportamentos das pessoas, e conforme se a pessoa não se cuida, não se trata, não vigia, não ora, ou fica mais fácil para os obsessores se aproveitarem, né, desses momentos de invigilância, para eles sim, se conectarem cada vez mais com o obsidiado. sim, é aquilo que comumente se chama o período das trevas do ser humano, não é? É quando, sobretudo se tu fores uma pessoa que procura o divino, há momentos em que te sentes muito perdido e há trevas around it. É uma questão de yin e yang, não é? Quanto mais tu procuras, mais tendência tens a resvalar na coisa, não é? É uma lei natural do universo. Mas é interessante. E depois, claro, há os casos patológicos, não é? Onde há realmente Sim, essas coisas que estás a sim. mencionar, Ariane, não é? Essas várias Uhum, diversões da obsessão. é. Então, vamos continuar, Leandro? Você pode continuar? Sim, com certeza. Então, continuando. O orientador amigo fez longa pausa, verificando os trabalhos em curso, mas como quem desejasse socorrer-me com lições inesquecíveis na luta prática, prosseguiu, apesar das absorventes obrigações da hora. Por esse motivo, André, ainda mesmo para o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão, a maioria dos casos dessa ordem é francamente desconcertante. Em virtude dos acidentes sentimentais, cada problema deste exige solução diferente. Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão, quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos, com vistas ao passado dos protagonistas encarnados e desencarnados. Diante do obsidiado, fixam apenas um imperativo imediato, o afastamento do obsessor. Mas como rebentar de um instante para outro algemas seculares forjadas nos compromissos recíprocos da vida comum, da vida em comum? Como separar seres que se agarram uns aos outros ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união permanece o preço do resgate indispensável? Efetivamente, não faltam os casos raros, embora de libertação quase instantânea. Aí, porém, vemos o fim de laborioso processo redentor, ou então encontramos o doente que, de fato, faz violência a si mesmo, a fim de abreviar a cura necessária. Examinando a extensão dos obstáculos ao restabelecimento completo dos enfermos psíquicos, considerei. Depreende-se, então, que Alexandre, porém, não me deixou terminar. Cortando minha frase inoportuna, respondeu: Já sei o que vai dizer. Verificando as dificuldades que relacionam para o seu aprendizado natural, você pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho e se não será melhor entregar o obsidiado à própria sorte. Esta observação, contudo, é um contrassenso. Se você estivesse na Terra, ainda na carne, e visse um filho amado em condições pré-agônicas, totalmente desenganado pela medicina humana, teria coragem de abandoná-lo ao sabor das circunstâncias? Não confiaria em algum recurso inesperado da providência divina? Não aguardaria, ansioso, a manifestação favorável da natureza? Quem está firmemente no âmago do coração de um homem, nosso irmão, para dizer com certeza matemática se ele vai reagir contra o mal ou deixar de fazê-lo, se pretende o repouso ou o trabalho ativo? Não podemos, desse modo, mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever de assistência fraterna ao ignorante e sofredor.
urge atender a nossa parte de obrigação imediata, compreendendo que a construção do amor é também uma obra de tempo. Nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento no serviço do bem permanece perdido. Compreendi a nobreza da observação e mantive-me em silêncio. E porque o meu orientador voltasse a cooperar ativamente nos trabalhos em andamento, passei a examinar os doentes psíquicos, enquanto o doutrinador terreno prosseguia em sua luminosa tarefa de evangelização. A jovem que reagia contra a perigosa atuação dos habitantes das sombras demonstrava regular normalidade em seu aparelho fisiológico. Semelhava-se a alguém que movimentava todas as possibilidades da defensiva para conservar para conservar intacto o equilíbrio da própria casa. Entretanto, os demais exibiam lamentáveis condições orgânicas. A desventurada, possessa, apresentava sérias perturbações desde o cérebro até os nervos lombares e sacros, demonstrando completa desorganização do centro da sensibilidade, além de lastimável relaxamento das fibras motoras. Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. Nos demais obsidiados, os fenômenos da degradação física não eram menores. 2 deles revelavam estranhas intoxicações no fígado e rins. Outros mostravam singular desequilíbrio do coração e pulmões, tendendo à insuficiência cardíaca, em conúbio com pré-tuberculose avançada. Interessante, né? Porque hoje de manhã, quando eu estava indo para o trabalho, eu estava ouvindo uma palestra da doutora Sônia Dói, e ela estava falando dos desequilíbrios um, da nossa psicose a nível celular, a nível material, físico. E é uma coisa incrível, incrível, como a nossa mente, né, pode desequilibrar a nossa saúde física. E isso já é comprovado pela ciência. Por quê? Primeiro porque o nosso pensamento é energia, né? E nós temos um perispírito, né? E tudo que é aquilo que nós pensamos na nossa mente, por exemplo, né, no caso vamos dizer, desequilíbrios, né, psíquicos em termos de doenças ou pensamentos pessimistas e por aí afora, né? Isso atinge o nosso perispírito. E cada célula do nosso corpo físico tem uma correspondente perispiritual. Então é muito interessante ver que, ao desequilibrar, né, a célula perispiritual, consequentemente, ela reflete no corpo físico. E aquilo, né, acaba trazendo, então, a doença à tona, o câncer e tantos outros males, né, que nós vemos aí, né, pessoas acometidas. E aqui é exatamente o que ele está falando, né? Exatamente isso, a mesma coisa que ele está falando, com outras palavras, né? Mas ele está falando exatamente dos desequilíbrios, né? Dos desequilíbrios das pessoas, desses espíritos que se manifestou aonde? No corpo perispiritual deles, né? Esses dias eu estava fazendo um estudo com o Serginho sobre curas espirituais, e ele estava falando que o Dr. Deepak Chopra, que ele é médico famoso, que ele fala que as nossas células estão em constante bisbilhotando os nossos pensamentos. E se mudando de acordo com eles. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, né? No nosso trabalho, né, como a gente trabalha nessa área de saúde, a gente está vendo aí uma gama gigantesca de pacientes com
depressão, ansiedade, esses problemas. Parece que virou uma febre, assim. Todo mundo tem anxiety, depression. Todo mundo. Mas e o mais interessante é você pensar, quando você começa a ler sobre transição planetária, o momento que o nosso planeta está passando, muito é falado sobre isso, sobre os males. O Divaldo, ele fala muito, diz que tem uma linha da benfeitora Joana de Ângeles, que é só sobre esses problemas psicossomáticos causadas por esses problemas, essas situações da mente, do pensamento, e muito desse problema vem desse processo que o nosso planeta está passando, né, de transição planetária, que nos aproxima dessa virada espiritual do nosso planeta, e nos coloca em contato nos deixa mais sensitivos para muitas coisas, e realmente o nosso, você vê, na sociedade que a gente vive, a gente não tem, assim, apesar de ter, sim, a sociedade do planeta Terra hoje em dia, ela é uma sociedade que vive, que não tem, que, assim, o número de pessoas que morrem de fome, por exemplo, é muito pequeno comparado, vamos supor, 500 anos atrás, nem 500, precisa ser 200 anos atrás. Então, a gente não está mais nesse desespero de viver para comer. Eu preciso trabalhar, preciso ter dinheiro para ter... Existe ainda, né, situações. Agora, os nossos problemas mudaram. Nós evoluímos, a sociedade evoluiu de acordo, que nós não estamos tão mais dependentes dessa parte, mas as nossas dependências, os nossos problemas agora teve um shift, uma mudança para a parte espiritual, mental e espiritual. E é realmente muito interessante quando você olha esse parágrafo que você acabou de ler, falando sobre os problemas no perispírito dessa moça, todos causados, né, pelos os desarranjos mentais, né, e morais que foram causados quando ela estava encarnada ainda, que causou todo esse desarranjo no perispírito dela, né? Interessante isso. E só para acrescentar, Ariane, isso que você falou, que eu acho que é muito interessante, na questão, né, de que hoje em dia, né, está tendo essa migração, né, dos problemas mentais, ansiedade, depressão, né, que não são os mesmos problemas que nós enfrentávamos há 200 anos atrás. Não que eles não existiam, né, mas o mundo era diferente, né, e hoje em dia o nosso mundo é muito mais acelerado, mas eu vou ser sincero, e claro, não quer dizer que a falta do que eu vou dizer que é a fonte causadora desses problemas, ansiedade e depressão. Mas eu penso que a falta de uma certa religiosidade, ou vou até ser mais assim, abrangente, ou talvez assim mais abrir o leque um pouco maior, uma falta de uma certa espiritualidade na vida das pessoas é que causam também essa falta de resiliência, essa falta de, né, essa queda nos quadros de depressão e ansiedade. Por quê? Porque quando nós vemos, né, irmãos que estão completamente materialistas ou que não acreditam em nada, por exemplo, são agnósticos, né? Eu vejo, na minha experiência como healthcare professional, como profissional da área da saúde, apesar que essa não é a minha especialidade, mas o pouco que eu tenho visto é que, quando conversando com pessoas nesse quadro, geralmente não acreditam em nada. E como não acreditam em nada, não tem nenhum lugar para ir, para recorrer, para tirar forças quando as adversidades aparecem. E porque para eles não existe nada, né? Então, eles acabam se fechando nesse quartinho, né? Nesse mundinho, onde só conseguem ver o problema e não conseguem ver a solução. E aí, claro, que infelizmente, devido aos quadros psicológicos, né, que já estão desestruturados em fora do balanço, né, esse quadro acaba assim, né, se não tratado, se não cuidado, se não acompanhado, acaba piorando, e aí a gente acaba vendo, né,
pessoas que, infelizmente, acabam sendo tratadas apenas como com comprimidos para tentar resolver um quadro que, psicológico, mas que muitas das vezes também tem um, um, um quadro espiritual, né? Um, um quadro espiritual. Elia, você quer falar alguma coisa? Você levantou a Não, mão? só acrescentar, está provado cientificamente, Leandro, eu já li em qualquer lado, que a pessoa sem ter uma fé, sem ter uma conexão, whatever, com o divino, que se sente muito perdida. Aliás, isto é um ciclo. A pessoa fica deprimida porque não tem essa ligação um pouco mais transcendente, não é? E acho que isso faz muito sentido, não vê? Para mim faz sempre muito sentido, porque uma pessoa que esteja muito, assim, muito, que seja tendência a depressões, a neuroses, já não falo psicose, porque é assim um bocadinho mais, bom, já são coisas mais sérias, mas essas neuroses do dia-a-dia e essas manias, essas coisas que uma pessoa observa e acha que ali podia haver um bocadinho mais de brio. Eu penso que isso é mesmo falta da pessoa silenciar-se, conectar com o seu lado divino, porque nós temos isso, não é? E isso é uma coisa muito importante na saúde mental, na saúde emocional, não é? Essa acho que é muito importante. Mas isso está provado. Acho que todos os interessados pela saúde mental chegam a essa conclusão, quer dizer, é importante que a pessoa tenha um believe, uma fé, uma relação com a espiritualidade qualquer. E tu notas porque, considerando que a pessoa começa, como vocês têm estado a falar, mas eu tenho concordado, que há uma relação psicossomática muito profunda entre o espírito, a mente e o corpo. É claro que isso há uma satisfação, um contentamento interior que não plasma as sombras, que não faz as pessoas sentirem-se tão infelizes e tão deslocadas delas mesmas, do seu próprio centro, não é? E então, pronto, uma pessoa que não tem esse tool, acho que é pura e simplesmente reação, não é? E fica muito vulnerável às depressões, essas células, não é? Comilonas e desagradáveis que absorvem o ser por completo. Porque ele não sai do corpo, a pessoa não sai do corpo. Está muito isolada ali na matéria de si mesmo, não é? Mas quando tu transcendes e sentes-te alimentado, há uma relação muito vívida e muito vital. Mas acho que isso já é muito falado, mesmo na ciência, não é? Mas é assim um bocado falado. É verdade. Bom, pessoal, nós chegamos agora ao final do estudo. Temos aí 2 minutinhos. Eu vou pedir para se alguém gostaria de fazer oração para a gente encerrar nossos estudos dessa noite. Eu posso fazer. Obrigada, Elia. Então vamos tentarmos assim um pouco mais na vibração dos nossos estudos, que por si só já são muito agradáveis. Devemos relaxar um pouco nessa amorosidade, nessa necessidade profunda de entendimento, de aprofundamento desta doutrina tão boa e tão benéfica para todos nós. E vamos então fazendo as nossas vibrações, as nossas preces no sentido do alto, do nosso Mestre, do Nosso Senhor, todos os espíritos maravilhosos e iluminados que nos acompanham e que nos possam guiar mais e mais dentro de nós, para fora de nós, no sentido de uma grande harmonia, de uma grande luz, e para que essa luz e essa vibração quente e amorosa possa irradiar nos corações de quem está presente, de quem não pôde estar presente, os nossos amigos que neste momento estão chorosos. Vamos lembrar da Fabiane, que
está com a sua mesinha na transição, impecavelmente a sofrer, porque é sempre triste e difícil. Que sejam todos os nossos familiares abençoados, os nossos vizinhos, as nossas casas, possa vibrar mais e mais, sobretudo para aqueles que estão a sofrer. Está inverno aqui no UK, muita gente sem abrigo, sem casa, que está a sofrer certamente frio, que não tem comida, que não tem um sorriso amigo. Que Deus esteja com eles e que nós possamos fazer parte dessa árvore de bênçãos e de luz e de calor humano. Também vibraremos certamente para os países que estão mais tensos, em guerras, em paixões por ideais que são tão terríveis para as pessoas, para os inocentes, para as crianças, para as famílias, para os territórios, para os animais. Que os nossos estudos, Senhor, sejam uma bênção para que os nossos amigos espirituais possam vibrar connosco e nós com eles, para que possamos sentir-nos úteis na regeneração, na mudança do nosso querido planeta. Com gratidão e com amor nos corações, vamos fechando então esta reunião nesta plataforma e que Deus nos abençoe a todos. Amém. Amém. Obrigada, Hélia. Vou parar aqui o